Como funciona a liberdade de horários? A liberdade de horários ocorre quando o trabalhador... A gente sempre que fala em liberdade de horário, a gente está falando nos trabalhadores que são contratados por tempo. Né? Tu pode ser contratado por jornada, que é isso de ser contratado por tempo, né? Jornada de trabalho. Tu pode ser contratado por produtividade, né? E tu pode ser contratado por tarefa. Quando a gente está falando em liberdade de horários, a gente está trabalhando mais com essa ideia de liberdade de jornada. Né? Porque as outras realmente não vai ter nenhum tipo de controle de horário. Sim, né? sim. E é próprio do teletrabalho haver uma flexibilização, né, de horário, haver uma certa autonomia no trabalho, né? Claro, isso dentro, né, de uma relação sadia, né, entre empregador e trabalhador. Né? Então, dentro de uma relação sadia e conforme o que for acertado entre o empregado e o empregador, de acordo com as regras, né, que regulam, inclusive a categoria, né? Inclusive as regras relativas a instrumentos normativos, que envolvem o sindicato do empregador, o sindicato do empregado. Muitos sindicatos nas convenções até foram incluídos essas cláusulas de teletrabalho também, que claro, foi uma novidade. Claro. Uma novidade para muitos, né? Com certeza. Até a gente, agora, a gente acabou falando em sindicato e, né, talvez vocês não saibam, mas o meu escritório, que é o escritório de Direito Social, ele é o escritório que atende os sindicatos jornalistas do Rio Grande do Sul. De modo que eu sou o advogado de vocês. Ainda que indiretamente, né? Porque eu sou advogado do sindicato. Mas eu não deixo de ser o advogado dos jornalistas, né? Muito obrigada. Então, vamos complementar as apresentações, né? Sim, claro. Mas deixa eu aproveitar aqui para a gente não perder o fio da meada, que a gente estava falando sobre horários, né? Horários livres, enfim. Como que faz para o empregador, então, fiscalizar essa jornada de trabalho? Sim. Boa pergunta. Essa fiscalização, ela vai dar por meio de plataformas. Ela pode se dar por meio de plataformas. O empregado, ele se loga, né, numa determinada plataforma e ali vai ter a contagem de tempo. Né? Pode ser que até que essa plataforma ela acesse uma câmera e o empregador vai te ver trabalhando. Né? Então, a fiscalização pode se dar dessa forma. Doutor, e se a atividade for por produção ou tarefa? Bom, aí, como eu já tinha introduzido na pergunta anterior, se for por produção ou tarefa, não vai ter controle de jornada. Porque o empregado que é contratado por produção, o empregador ele vai te dar uma produção. Olha, eu quero que tu faças... Né, 20 textos para mim... por mês, vamos botar. Não, né, ou, sei lá, 10 textos por mês, para não ser tão... Não, 10 textos por mês é pouco, né? Vou botar 20 textos por mês. Ok, fez os 20 textos, tá resolvido. O empregador ele não quer saber se tu estava trabalhando de madrugada, se tu não trabalhou na segunda, ele quer os 20 textos. Fizesse os 20 textos, tá resolvido. Tarefa, por exemplo, o empregador quer que tu eventualmente, tu pode trabalhar na área de informática, com redes sociais, ele quer que tu apresente uma publicação de manhã, uma publicação de tarde, uma publicação de noite. É uma tarefa, né? Bom, nada impede que tu utilize, por exemplo, né, hoje em dia a gente tem programas, né? Não sei se vocês sabem, devem saber. Né? Talvez os telespectadores não sabem. Mas a gente tem programas em que tu pode programar as postagens. Sim. Né? Até foi a solução para quem trabalha, por exemplo, com o YouTube, né? Porque o algoritmo ele te obriga a fazer uma postagem de manhã, uma de tarde, uma de noite, todos os dias. Senão tu perde likes, tu perde visualizações, né? E tal. Perde o famoso engajamento, né? Sim. Então, como é que esse cara ele vai trabalhar sempre, né? Não vai ter folga, etc. Eles utilizam esses programas onde tu agenda as postagens. Então, daqui a pouco esse trabalhador, ele gosta de trabalhar de manhã, né? Ele faz lá, programa as postagens dele, né? Bota lá no programa, vai ocorrer essas postagens, tá resolvido. O empregador ele não vai querer saber, né, se tu trabalhou de noite, ou foi o horário que tu fez isso. Tá feito a tarefa, tá realizada a tarefa,